Olá, pessoal. Na aula de hoje a gente vai tratar do desenvolvimento da escrita na criança. Esse é o texto escrito pelo Luria, em que ele vai falar sobre como a criança pensa o processo de escrita antes de iniciar o processo de alfabetização. Esse texto está na nossa sala virtual. E vocês podem ter acesso, ela tem o livro todo, mas o capítulo que vocês têm que ler é o desenvolvimento da escrita na criança. Então, o que o Luria vai falar, né? O Luria vai dizer que antes de entrar na escola, a criança já se apropriou de alguns requisitos do sistema de escrita, né? Então, a entrada da escola não é o início do seu desenvolvimento da escrita. E isso justifica o fato dela aprender num tempo relativamente curto de tempo a ler e escrever. Se ela não tivesse desenvolvido hipóteses e compreendido esse processo antes de entrar na escola, ela não conseguiria em um ano se apropriar do sistema de escrita alfabético. E aí, tem um outro vídeo que eu deixei na sala virtual de vocês, que ela é dividida em duas partes, que ela vai falar um pouquinho sobre a pré-história da escrita na humanidade. E o que o Luria descobriu através da testagem dele? Que a pré-história da escrita na humanidade, que a gente chama de filogênese, e muito se aproxima da pré-história, da história de aquisição da escrita pela criança, que a gente denomina ontogênese. Vocês vão perceber ao longo dos estágios de desenvolvimento dessa história da escrita, né, pré-história da escrita, que em muitas partes o que o homem fez para chegar até o sistema fonográfico de escrita se assemelha ao percurso criado pela criança ao longo desse processo. E aí, para uma criança ser capaz de escrever ou anotar, ela precisa do quê, né? Do que ela precisa? Ela precisa se sentir interessada pelo que é escrita e pelo que essa escrita representa. E ela precisa estabelecer uma relação funcional com o objeto de escrita. O que seria essa relação funcional? É se dar conta de para que serve a escrita. A escrita tem uma infinidade de funções, né? A gente lê para recordar, a gente lê para se comunicar, para se apropriar de algo, para se divertir, né? Existe uma infinidade de funcionalidades da escrita. O Luria vai olhar para uma única funcionalidade, que é escrever para lembrar de algo. Essa é a funcionalidade que ele desenvolve em sua testagem. E o que foi essa testagem? Foi um teste realizado com crianças que ainda não sabem ler e escrever, e o objetivo desse teste era ver como a criança se relaciona com esse objeto de escrita, tentando desenvolver a função de recordar o que foi ditado, né? Recordar o que foi ditado através da escrita. E aí, como é que funciona esse teste? O Luria dá para as crianças folhas de papel e canetinhas, lápis, caneta, lápis colorido, e ele quer olhar como a criança utiliza esses materiais com a função de memória, né? Que estratégias que ela utiliza para recordar das frases que foram ditadas sem ter se apropriado da escrita propriamente dita.